E aí, tudo bem? Dr. George por aqui. Eu espero que você esteja ansioso aí para nossa live do dia 14 de junho. Tô gravando esse conteúdo especialmente para você no teu ciclo aí. Eu fiz uma aula especialmente para você. Eu quero que você assista essa aula. Então, vamos lá. Aproveita o conteúdo, papel e caneta na mão, desliga o celular e vamos embora. E aí, pessoal, Dr. George por aqui, estou gravando esse conteúdo exclusivo para você que está no internato. Eu espero que você goste. Isso aqui vai ser o jeito que eu vou entregar esse material para você, é o jeito que eu entrego todas as aulas dentro do MedClass. Eu tenho certeza que isso aqui vai fazer bastante diferença na tua vida, para você aí que está no internato. Presta atenção, o que a gente está fazendo aqui? Nós vamos falar especificamente sobre internato. E aí, eu estava procurando um tema para falar sobre essa aula aqui, um tema para dar nessa aulinha aqui de conteúdo. E o que mais me deixou envolvido para escolher esse conteúdo foi sobre as provas, né? As provas de residência. Na verdade, eu queria falar um pouco mais sobre uma proposição em relação à preparação das provas. Preparação das provas. Certo? O que a gente vai ter aqui de preparação das provas? O que acontece hoje? Hoje você é obrigado a fazer um cursinho. Esse cursinho, ele te deixa numa situação de extrema competitividade, te deixa numa situação de extrema dificuldade, porque é muita gente fazendo a mesma aula, vira um ambiente de extrema competição e você fica ansioso em relação a isso, né? E você aí começa a se perguntar, se está todo mundo fazendo o cursinho, o que vai me fazer melhor ou diferente para me dar uma vantagem na hora da prova? Então o que eu vou pôr para você aqui, o que eu vou propor para você se preparar durante esse ano, do quinto, sexto ano, fim do quinto ano, sexto ano, eu vou dar uma oportunidade de você pensar de uma forma diferente esse fim de internato aí e essa preparação para a prova. Eu queria eleger para você aqui algumas personas e eu vou explicar para você o que é persona. Persona é um personagem, né? Então é um avatar, é uma pessoa. Aqui, quando você está no internato, principalmente no sexto ano, então vamos falar para deixar bem simples aqui, sexto ano, né? Quando você está no internato, você tem a persona que é o interno, certo? Você tem a persona que é o interno. Quem que é o interno? É o cara que tem as obrigações da faculdade, que tem os plantões, que tem os ambulatórios, que tem as atividades, que tem os seminários para apresentar, que tem os pacientes para atender, que tem lá os plantões de pronto-socorros, etc. Esse aqui é o cara que tem a carga horária de 12, às vezes 24 horas por dia aí, várias vezes por semana, uma intensa carga horária, né? É lógico que essa carga horária ela muda de estágio para estágio, tem estágios que são mais fáceis, estágios que são mais difíceis, mas isso é balanceado ao longo do ano, mas esse aqui é a primeira persona. A segunda persona é o aluno, né? Que é o aluno do cursinho, né? Que é o cara que está estudando para o cursinho, que tem lá uma aula por semana, 2 aulas por semana de cursinho, e esse cara aqui ele precisa estudar para esse cursinho, né? Ele precisa estudar para esse cursinho. E a terceira pessoa é o prestador de prova, né? Então, a gente tem dentro do mesmo estudante de medicina 3 pessoas que precisam ter o papel bem definido aqui para você não se confundir e principalmente para você ampliar as chances de você passar numa boa residência e principalmente na residência que você quer passar, obviamente, na tua primeira opção. Então a gente tem aqui o interno, a gente tem o aluno e a gente tem o prestador de prova. A minha proposta aqui é você separar muito bem os papéis de cada um desses caras aqui. E eu vou dar uma forma de você, um cronograma semanal, uma proposta de cronograma semanal para você identificar isso aqui. Primeiro, o que eu faria aqui em relação a essas 3 personas? E por que eu estou falando isso? Porque eu, quando estava aí na sua época, eu fiz isso, tá? Eu fiz exatamente desse jeito. Então, o que eu fazia? Eu fazia o seguinte, o interno,
eu estudava pelo menos 1 hora por dia, tá? Como que eu estudava? Eu estudava o caso que eu tinha atendido, pelo menos 1 hora por dia. Nossa, mas 1 hora por dia? Como que você estudava? Eu estudava na hora do almoço, ou eu acordava mais cedo para estudar antes do plantão, ou eu estudava antes de dormir, ou eu estudava quando tinha um tempo livre, ou quando não tinha atividade, ou quando eu chegava mais cedo em casa. Eu estudava a matéria da semana, ou a especialidade da semana, ou o tema da semana, ou o tema do dia, ou o tema da discussão que teve. E aí, isso é variado. Se eu atendi lá no ambulatório de cardio um paciente com insuficiência cardíaca congestiva, eu estudava aquilo, eu estudava focado e orientado no diagnóstico e conduta, certo? Sempre 1 hora por semana, diagnóstico e conduta, era isso que eu fazia muito. Depois, eu tinha lá o cursinho que eu fazia 1 vez por semana, era 5 horas de aula, e eu no dia seguinte fazia a apostila mais as questões. Mas eu não tenho tempo de fazer no dia seguinte. Cara, eu dava meus pulos para conseguir fazer isso no máximo no segundo dia depois da aula. O mais importante é não perder o ritmo e não deixar a peteca cair. Porque se você deixa acumular uma apostila, você provavelmente não vai conseguir recuperar o tempo perdido. Então, assim, eu sempre deixava para ter uma apostila por semana, sempre. Então, eu pegava um período, ou um fim de semana, ou no dia seguinte, e eu dedicava de 2 a 3 horas para estudar aquela apostila, revisar todas as matérias, o meu caderno da aula que eu tive naquela semana e fazer as questões. E sempre, depois de fazer as questões, eu analisava meus erros e estudava meus erros. Essa é a melhor forma de você aprender. E depois, o prestador de prova. O que é o prestador de prova? É o cara que está prestando a prova. Esse cara, ele aparece mais a partir do segundo semestre, tá? Do segundo semestre do 6º ano. Por que ele aparece mais do segundo semestre? Porque é mais ou menos nessa época que você começa a pensar em prova, né? E aí o que eu comecei a fazer? Eu tinha todas as provas antigas de todas as residências que eu ia prestar, pelo menos 5 anos antes. Então aí eu prestei 10 residências, 8 residências na minha época, eu tinha lá 40, 50 provas. E o que eu fazia? Eu fazia de 1 a 2 provas por semana, mas aqui que vem o pulo do gato. Eu fazia essa prova valendo. O que significa valendo? Eu fazia a prova como se eu estivesse lá no dia. O que significa isso? Eu fechava a porta do meu quarto, tirava relógio, tirava celular, desligava celular, ficava apenas com um papel, contava no cronômetro o tempo de prova, exatamente do tempo de prova que eu ia ter lá no dia e fazia a prova. Terminava, corrigia, analisava meus erros, tentava melhorar e estudava meus erros. Isso é a melhor forma de você passar na residência médica. Por quê? Porque você treina e se prepara especificamente para aquela prova que você vai prestar nos próximos 3, 6, 4, 5 meses. E esse preparo é o que vai te dar vantagem para você saber como você vai fazer a prova, quais são o padrão que a prova te entrega, como que ela é cobrada, de que forma que ela é cobrada, quais são as pegadinhas que os professores colocam ali para privilegiar os alunos deles e qual é a forma que eles fazem para pegar você no contrapé. Quando você faz 5, 6, 7 provas da mesma instituição, você pega o jeito dela. E o mais importante, você não fica afobado, você não fica ansioso, porque você já está preparado para um padrão específico de prova. Quando você coloca isso em prática, eu tenho certeza que você se coloca numa vantagem extrema em relação a todo mundo que está aí fazendo cursinho junto com você. Então, pensa bem, adapte isso para a tua realidade e eu tenho certeza que quando você colocar isso aqui e olhar para as pessoas ao teu redor, você vai se sentir um vencedor antes mesmo de começar. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo e eu queria que você ficasse aqui, porque eu tenho mais um recado para você. Um grande abraço, tchau!
Gostou do conteúdo? Eu espero que você tenha gostado. Ó, esse conteúdo aí ele foi só um aquecimento para a live que vai acontecer no dia 14 de junho. Lá no dia 14 de junho, a live que chama A Grande Escolha, eu vou te ensinar a desenvolver um método de escolha da sua especialidade médica. Você vai escolher a especialidade médica focando principalmente no teu perfil como pessoa, o que você espera dessa especialidade, onde você vai poder ter a oportunidade de desenvolver uma forma de ficar seguro e confiante do que você está fazendo em relação à especialidade. Eu tenho certeza que você vai adorar essa live. Além disso, no fim da live, nós vamos abrir vagas para o MedClass. O MedClass conta para 200 vagas agora nessa live e você vai ter a oportunidade de comprar por R$ 490 por ano. Eu tenho certeza que você vai adorar o MedClass. Então, é o seguinte, esteja na live e esteja preparado para entrar nessa turma do MedClass. Um grande abraço. Tchau!